né? Eu acredito que grande parte de nós já sabemos que Páscoa não tem muito a ver, na verdade nada a ver com o ovo de Páscoa, uma vez que coelho não bota ovo, né? A gente faz cair por terra esse negócio do coelho botar o ovo, né? Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender da parte do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar para nós, nessa noite, o que Ele vai falar aos nossos corações. Uma vez, há um tempo atrás, um pastor amigo meu, a gente estava falando a respeito da Páscoa, né? E pastor, o que tem a ver o chocolate com a Páscoa? Querido, a gente não pode cair naquela religiosidade, falar, eu não acredito, então eu não vou dar chocolate. Querido, eu dou chocolate para os meus filhos, eu compro na sexta, compro no sábado, né? E explico para eles, até a minha esposa já ensinou a musiquinha do Cordeiro da Páscoa que trazes para mim redenção, salvação e um monte de negócio assim, né? Então a questão é a gente ensinar para os nossos filhos a verdade. A questão de você dar o ovo de Páscoa, você dar lá o chocolate ou a caixa de bombom, isso não faz diferença, tá bom? Não caia na religiosidade e fala, não, larga de ser cabeçudo, dá o negócio aí para os seus meninos, abençoa a vida deles, mas ensina o real sentido da Páscoa, no nome do Senhor Jesus, amém? Queria deixa eu te falar algo, você que está aí nos ouvindo na internet, daqui a pouco tempo, poucos dias, você vai ver que tudo aquilo que nos assustou tanto, você vai ver uma grande solução de Deus, tá? O Brasil inteiro orou, o Brasil inteiro ainda está orando, o Brasil inteiro está jejuando, Deus despertou a sua igreja, a igreja foi para as ruas, a igreja orou na internet, a igreja mostrou o seu papel. Então agora vocês verão o que Deus vai fazer. Você vai ver a maneira que Deus vai operar nos próximos dias, semanas e meses. O mundo inteiro, querido, todas as nações da terra vai ver que Deus fez algo diferente aqui no Brasil. E você fez parte, está fazendo parte de tudo isso, tá? Como hoje é Páscoa, eu queria usar um texto que fala a respeito da Páscoa para a gente começar essa noite, essa mensagem a respeito de Páscoa e o que ela significa, qual é a significação dela antes, durante e depois, tá? Eu queria trazer uma ideia diferente com você, daquilo que eu acredito que você já ouviu várias vezes na sua vida, tá bom? Eu queria ler com vocês o texto do livro de Êxodo, capítulo 12, que é uma convocação de Deus para a sua igreja. É uma convocação de Deus para a sua igreja ali. Então, o povo que estava preso no Egito há mais de 400 anos, eles agora começam a viver o cumprimento daquela promessa que Deus tinha falado lá com José, que chegaria um dia que eles sairiam daquela terra, né? Então a promessa vai começar a acontecer, aquilo que eles estavam esperando vai começar a se desenrolar. Deus manda várias pragas sobre o Egito, e exatamente na última praga, na 10ª praga, que é a praga onde Deus vai tocar todos os filhos primogênitos de todo o Egito, Deus vai mandar eles fazerem algo, tá? E ali marca a primeira Páscoa. E vocês vão entender a transição da Páscoa para a Santa Ceia. Tá bom? Antigamente era a Páscoa antes de Jesus. Jesus ele vem e aquela memorial que era a Páscoa passa a se tornar a Santa Ceia. O cordeiro não precisa mais ser imolado. Por quê? Agora a Santa Ceia nós já temos o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Amém? Então não preciso mais comemorar a Páscoa. Agora eu comemoro memorialmente a Santa Ceia. Você vai entender isso. Tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Presta atenção que a palavra é liberada ainda enquanto eles estão presos, tá? Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é interessante você entender. O povo de Israel não comemora a virada do ano junto conosco, tá? É um pouquinho mais para frente. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para sua família e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo,
conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para um cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, dia 14. Quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Está vendo? A Páscoa deveria ser comemorada dia 14. Tá bom? Tomarão sangue e o colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas daqueles que comerem. Naquela noite vocês comerão a carne assada ao fogo com pães e ervas amargas. Você está entendendo que a carne, ela já estava sendo comida do lado do pão, e o pão já representaria um dia Jesus dizendo: esse é o meu corpo, essa é a minha carne, que é comida, que é partida por vocês. Você entende que a carne já está ao lado do pão, já representando que um dia seria a troca da carne para o pão. Naquela noite vocês comerão a carne assada ao fogo com pães, asmos e ervas amargas. Versículo 9: vocês não comerão dela nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Aleluia. A cabeça e as pernas e a frissura, nada deixareis dele até amanhã. Se algo ficar dele pela manhã, queimem ao fogo. Assim vocês comerão vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito eu executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem. Vendo o sangue, ele passará por cima de vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Eu queria falar com você um pouco a respeito desse texto. Texto fantástico, um texto lindo, tremendo, e eu quero falar sobre 2 ou 3 momentos que são muito importantes e relevantes nós prestarmos atenção nesse texto. Atualmente o mundo não se fala de outro assunto, tem uma crise instalada. E eu tenho falado nos últimos dias e também tenho ouvido de muitas pessoas, de pessoas influentes na nação, tanto de maneira religiosa, na política, nas finanças, que o mundo nunca mais vai se comportar da mesma maneira. Agora, querido, Deus, Ele ordena ao seu povo, Ele está ferindo a terra, Ele está enviando 9 pragas. Mas sabe o que acontece, querido? Ainda que Ele está enviando pragas à terra, como está escrito em Apocalipse, a Bíblia vai falar para nós assim, que o povo não se arrepende. Você pode olhar lá no livro de Apocalipse, que Deus vai mandar escorpião com corpo de homem, né, o cavalo com cabeça de rinoceronte, sei lá, e vai ferir o povo com calor, não sei de quantos graus, e a Bíblia fala assim: e os homens não se arrependeram. Assim foi no Egito. Se você prestar atenção, Deus manda uma praga, olha, eu também faço. Manda outra praga, fala, não estou nem aí, sabe? E por mais que Deus está mandando pragas, e Deus manda sinais de um lado, sinais de outro, querido, o povo do Egito não se converte, ele não se arrepende. Deus fala assim: eu vou fazer algo que vai parar todo o Egito. E exatamente, querido, Deus, Ele permitiu que algo acontecesse. Todo o mundo, querido, as nações influentes da terra, economia, política, tudo parou. Todo mundo está com os olhos nessa situação. Todo mundo está com o olho na crise mundial que se instalou. Ela é política, ela é financeira, ela é religiosa. Querido, atingiu todo mundo. Então agora, por essa questão, assim como a praga dos primogênitos, todo mundo parou. Todo mundo falou assim: cara, tem alguma coisa acontecendo. O céu está se movendo de maneira diferente, a terra está se movendo de maneira diferente. Foi o que Deus falou: olha, o que eu vou fazer nessa noite. E noite, querido, fala de um período de trevas. Não só de um período, acordei, dormi, não. Noite fala de um período de trevas. É um período. Aí Deus, querido, dá uma ordem. Ele dá uma ordem para o seu povo de Israel, dizendo: olha, vocês peguem durante o período do dia, onde há luz,
peguem o cordeiro ou o cabrito de vocês e preparem ele durante o dia. A Bíblia diz que nós somos da luz e que fazemos as nossas obras enquanto é dia, porque vem a noite onde não podemos trabalhar. Já leu isso lá no livro de Mateus? Somos da luz. Então Deus olha para o seu povo e fala assim: se preparem, porque virá trevas sobre toda a face da terra. Isaías capítulo 60. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. O mundo haverá trevas sobre eles, mas sobre ti a luz do Senhor resplandece. Deus está falando: ó, vocês vão trabalhar enquanto é dia, vocês vão trabalhar debaixo de uma luz que resplandece como o dia. A igreja, querida, está consciente, ela está um passo à frente de tudo isso que está acontecendo. Porque ela está caminhando, ao redor dela tem trevas, mas os passos dessa igreja tem luz clareando. E eu me lembro, sabe de quê? Salmo 119, 105. Você que está em casa vai lembrar de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A igreja não está andando em trevas, ela está andando guiada debaixo de uma palavra, porque essa palavra é luz que ilumina o caminho da igreja. O mundo inteiro está em trevas, eles estão aflitos. E eu vejo Jesus falando: olha a igreja, a seara está pronta. Todo mundo quer ouvir a respeito de mim. Todo mundo quer ouvir de paz. Todo mundo quer ouvir uma palavra de ânimo. Todo mundo quer ouvir uma palavra de encorajamento. O campo está pronto. Eu preparei tudo. Deus está falando para ele: olha, vocês vão comer apressadamente a Páscoa. Vai tudo rapidinho, come rapidinho, dá uma cochiladinha, porque de manhã vocês vão sair daqui, tipo 5, 6 horas da manhã. Então não vai dar tempo de vocês acordar à tarde. Não é férias. Querida, a ordem era para que todos, depois de preparar o seu sacrifício, entrassem para suas casas e trancassem a porta. Você vê alguma semelhança nesse tempo? A igreja também está escondida dentro das casas. Não adiantou a gente ser um crente birrão: não vou fechar minha igreja não, eu vou bater com o governo, eu vou fazer não sei o que. Não adiantou, querida, a gente teve que ir para as casas, exatamente como a palavra dizia. Não teve jeito. Não, mas querido, não adiantou, a gente teve que fechar tudo, a gente teve que parar tudo. Querido, Deus falou: gente, para tudo, entra para dentro da casa de vocês. Pegue agora o sangue do cordeiro que foi imolado. O Egito também de noite dorme, sim ou não? O Egito também de noite está na casa deles. Mas quando o anjo da morte vier, na casa de vocês haverá um sangue. Ele vai passar, ele vai identificar. Querido, deixa eu te falar, não adianta você estar na igreja, não adianta só você vir na igreja, querido, tem que ter algo selando a sua casa. Ah, mas eu venho na igreja, querido, e daí que você vem na igreja? Não faz diferença você estar ou não estar na igreja, porque agora ninguém está nas igrejas. Agora o sangue saiu dos umbrais da sua casa. Agora, querido, você tem que ser o sacerdote na sua casa, você tem que passar o sangue do cordeiro lá. O sacrifício tem que estar funcionando lá. E tem uns detalhes aqui que eu queria falar sobre ressignificação com você. Deus vai falar o seguinte: marque esse dia, porque esse dia, que é o dia da Páscoa, vai ser para vocês o primeiro dia do ano de vocês. E esse mês que eu estou tirando vocês daqui será o primeiro mês do ano. Você entende, querido, que as leis que governam o povo de Deus não tem nada a ver com as leis que governam o mundo? No Egito havia um calendário lunar. Os meses lá contados eram diferentes. Deus falou assim: vocês vão andar fora do tempo, fora das estações que o mundo anda. E o Egito é um tipo, ele significa o mundo. Deus está falando: aquilo que eu vou fazer com vocês não tem a ver com o tempo do mundo, não tem a ver com o que o mundo se move. Eu movo com vocês de maneira diferente. É diferente. As leis que governam a igreja, querido, não é a lei do mundo. Por isso que, sabe o que é massa? Que fazia um milagre, ele olhava e falava assim: o reino do céu chegou aqui, o reino de Deus chegou aqui. Você entende que a lei que governava Jesus não era a lei da terra? Porque pela lei da terra um homem não anda em cima da água, mas pela lei do céu, querido, um homem anda em cima da água. As leis que governam a igreja, querido, não são as leis que governam o mundo lá fora. E quando eu falo mundo, eu falo sistema.
Então Jesus fala, olha, Deus fala, o primeiro dia é hoje, marque que o ano de vocês começa agora. E aquele mês era chamado de Abib. Abib, em grego, em hebraico, em grego era Nissan. Não tem a ver com o carro, tá? Mas era Abib ou Nissan. Interessante, né? Significava, querido, Abib era uma linguagem na época, a linguagem que tinha naquela época era a linguagem dos cananeus, tá bom? Dos filhos de Cã. E significava que era o mês de espigas e grãos. Então Deus já manda o povo dele começar o primeiro dia, o primeiro ano. Deus está falando, eu vou começar a escrever uma nova história a partir disto. Quando amanhecer, e a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e o povo de Israel sabe exatamente o que isso significa. Aquela noite foi de choro, o Egito inteiro chorou, mas pela manhã veio a libertação do povo de Deus. A igreja vai se alegrar com tudo aquilo que Deus vai fazer. Só que, querido, preste atenção, se você não aprender a ressignificar os tempos e os momentos de Deus na sua história e na sua vida, não adianta Deus mover a terra em seu favor. Você não vai mudar de vida. Querido, eu me lembro, eu quero ler com você, se você puder acompanhar em casa ou marcar na sua casa, eu queria ler o livro de Gênesis capítulo 8, eu quero falar de um outro acontecimento antes da gente falar da Páscoa. A gente já está falando da Páscoa, mas queria tocar num acontecimento. Gênesis 8:13, na sua casa, abre aí, olha o que diz. Noé acabou de sair do dilúvio, e agora vai acontecer algo, preste atenção. Ele acabou de sair da arca, tá? Pararam sobre o monte Ararat. Ele levanta um altar ao Senhor. Olha o que acontece. No ano 601, Noé entra na arca no ano 600 de sua vida, tá? No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Querido, preste atenção uma coisa, eu não sei se você sabe, mas a representação da arca de Noé, a arca era Jesus. Ela foi construída com a madeira betuminosa, que também é conhecido como cedro ou madeira de acácia. A mesma madeira que construiu a arca da aliança, que representava o próprio Jesus no meio do povo. Querido, aquele betume que foi passado para que a arca não afundasse, era a significação do sangue de Jesus. Vocês estão acompanhando? Então, aquela arca, querida, ela não afundou porque ela tinha um betume que não a permitiu afundar. O povo de Israel, lá no Egito, não morreu porque tinha um sangue que não permitiu que a morte os matasse. E hoje eu e você temos o sangue de Jesus que não nos permite ir para o inferno. Entende? Agora, querido, aquela arca, ela vai ficar 40 dias, vai encher de água, todas as fontes de água vão se romper. Agora a arca vai ficar, querido, presta atenção, durante 11 meses. Tem gente que falou assim, 40 dias choveu, depois 40 dias a arca abaixou. Querido, só se fosse Hollywood. Os montes cobrem de água. Aí ó, que Deus vê que matou todo mundo, ele faz assim, ó, e a água desce para baixo de novo. Processo natural, querido, o mesmo processo. Porque senão, querido, tipo assim, Deus ia fazer assim e a água já ia subir. Aconteceu o dilúvio. Não, as fontes de água romperam, a chuva desceu, precisou de 40 dias para encher. Entendeu? Deus usou um processo natural. Agora o processo natural das águas baixarem. Até o momento existia um continente só e um oceano. Agora vão se separar os mares e vão separar-se os continentes depois do dilúvio. 11 meses. Noé entra na arca no ano 600 de sua vida e sai no ano 601. E quando, querido, ele abre a capota da arca, Deus vira para ele e fala: este é
o primeiro dia. A partir de hoje Deus está falando, eu vou começar a escrever uma nova história com você, Noé. Hoje é a sua Páscoa. Eu vou começar a escrever uma nova história com você. Então hoje começa a sua vida, Noé. Esquece o que ficou para trás. Agora tenta imaginar a cabeça de Noé. Eu quero tentar conduzir você nisso, querido, para você entender a situação. Deus olha para um homem, é um cara gente boa, justo diante de Deus, e Deus fala para ele assim, eu vou mandar água e vou matar todo mundo. Nunca tinha chovido sobre a terra, mas agora Deus fala, eu vou mandar água e vou matar todo mundo. Porque tem muita gente que talvez fala assim, por causa do pecado. Querido, a Bíblia fala que Deus destruiu a terra porque a violência aumentou. E hoje a gente acha massa ver os negócios de violência, bater, matar. Hoje é normal o cara dar um tiro na cabeça e fala, não, que massa, hein? Né? E a gente joga lá aquele joguinho do videogame, que o cara pega o machado, corta a cabeça, dá tiro na cabeça, arranca o dente do cara. E a violência para nós é normal. E Deus destruiu o mundo inteiro por causa da violência. Nem foi por causa do pecado. A gente tem que repensar, não tem? Então, queridos, olha que interessante. Aí Deus fala para o cara, começa a fazer uma arca. Querido, teologicamente, tem várias linhas teológicas, mas acredita-se que ele demorou 100 anos para fazer a arca. Porque Deus chama ele no ano 500 e no ano 600 ele termina. Então ele demorou mais ou menos 100 anos. O cara se posiciona durante 100 anos de maneira correta. 100 anos. Todo mundo fazendo chacota, ele pregando, todo mundo falando, cara, nunca choveu. Você fala que vai chover e uma chuva que vai matar todo mundo. 100 anos ele se posiciona na maneira correta. Depois a água sobe, a arca sobe. Durante 11 meses ele se posiciona de maneira correta, escondido dentro da arca. A igreja nesse momento, querido, está fazendo tudo aquilo que tinha que fazer. A igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja quer voltar para a igreja. Aquele que vinha na igreja uma vez no mês quer vir todo dia, manda mensagem, pastor, eu quero ir para a igreja, sabe? Todo mundo está louco para vir para a igreja. A igreja, nesse momento de arca, onde não dá para sair para fora, a igreja está se posicionando do jeito que tinha que posicionar. Estamos orando, estamos crendo, vira para o outro e fala, não, vai dar certo, o trem está caminhando. Agora, querido, na hora que a arca para lá em cima do Monte Ararat, na região da Mesopotâmia, a hora que para lá a arca, que ele olha e fica olhando para baixo. Aqui é muito interessante. Noé coloca o pé para fora, sua família desce. 100 anos se posicionando da maneira correta, 11 meses dentro da arca se posicionando da maneira correta. Agora ele vai descer. Querido, eu acredito que ele deve ter ficado uns dias ali ao redor da arca. Tipo assim, não sei se vou, não sei se desço. Fiquei 100 anos construindo esse negócio aqui, entendeu? Se eu descer eu vou perder isso aqui. Eu não sei se eu solto, eu não sei. Eu vou fazer minha casa aqui ao redor. Essa casa é sua casa, né? O cara não queria descer. Deus teve que aparecer e falar, Noé, desce. Querido, então sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que esse momento que nós estamos vivendo, com certeza está com os dias contados. Quantos momentos bons, querido, nós vivemos já na vida? Você já viveu momentos bons no casamento, momentos bons no ministério, momentos bons financeiros, né? Querido, mas você percebe que os momentos, eles não são eternos. Tem uma hora que você tem que deixar que a sua mente deixe essas coisas para trás, o seu corpo, o seu coração fala, cara, por mais que isso aqui foi muito bom, eu vou ter que deixar isso aqui lá no lugar alto, e vou ter que descer e reconstruir, ressignificar tudo isso, e eu tenho uma outra missão a partir de agora. A minha missão durante 100 anos foi fazer a arca, salvar minha família, beleza. Só que agora eu tenho que reescrever uma nova história. Porque entenda, querido, não adianta nós como igreja, nesse momento, nos posicionarmos da maneira correta, fazer tudo o que tem que fazer, ter consciência, querido, de tudo aquilo que tem que ser feito. E, querido, nós vivemos um tempo, essa semana eu estava falando com o pessoal da nossa produção, e eu estava falando, olha, o que falta muito em muitos de nós é uma coisa chamada envolvimento e comprometimento. As pessoas às vezes estão dentro das igrejas, mas elas não se envolvem, não se comprometem com a obra.
Nesse momento, querido, todo mundo quer se envolver, quer se comprometer, todo mundo quer voltar. Agora, querido, vai chegar um momento que nós vamos ter que abrir a porta da arca, abrir a porta da casa. Nós vamos voltar para as igrejas, os comércios vão abrir, as escolas vão abrir, tudo vai voltar a funcionar de maneira normal. E sabe, querido, qual é o grande problema? Acontecer conosco como aconteceu com Noé. Acontecer conosco como aconteceu com o povo do Egito. Ai, e aqui é perigoso. Aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Porque quando Noé desce, eu acredito que talvez ele era agricultor, ele planta a vinha, ele está ali cuidando da casa dele, ele planta a vinha. Mas tem um momento, querido, que ele se embriaga. Ele se embriaga. E querido, ele está ali dentro da tenda dele, está sozinho, tomando o suco de uva dele ali, fermentado ou não. Só que o cara ficou doidão. Chapou, ficou, não sei o que a esposa dele falou, não sei o que aconteceu, mas aparece um filho. A hora que aparece o filho fala, não, meu pai, de cueca, velho. E ao invés dele ficar caladinho, de boa, sabe o que acontece? Ele vai lá e chama os irmãos dele, sem Jafé. Fala, vem cá para vocês verem meu pai aqui nessa situação deplorável. O cara que salvou o mundo, se deixou vencer por umas gotas de álcool. E ele expõe a nudez do seu líder, ele expõe a nudez do seu pai. Querido, nesses últimos dias nas redes sociais, eu vi um tanto de lixo. É engraçado, se um líder se posiciona e fala, não, nós temos que ficar dentro de casa. Aí aparece um grupinho que fala, não, nós temos que sair. Aí o cara fala, não, nós temos que sair. Aparece outro grupinho e fala, não, nós temos que ficar. Aí aparece, querido, e as pessoas que não têm autoridade, querido, às vezes nem dentro da sua casa, eles querem bater de frente com líderes que estão governando uma nação espiritual. A pessoa não tem autoridade ainda nem no trabalho dela, mas ela se acha no direito de entrar nas redes sociais e criticar uma pessoa que já ganhou poder e autoridade, querido, sobre uma nação. Querido, o grande problema não vai ser essa crise, porque eu tenho certeza que sempre diante das crises, sempre, se tem um povo que clama, 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome, na hora da crise, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra. Querido, o povo começou a orar, é certo que Deus virá. É certo que Ele vai vir. A questão, querido, que quando Deus vier e solucionar todos esses problemas, talvez demore 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Eu não tenho poder para saber isso. Ele fez com que a igreja voltasse para casa, que nós fizéssemos cultos familiares, que a gente ficasse mais próximo da nossa família, próximo dos nossos filhos, próximo dos nossos cônjuges. Ele nos fez ficar orando mais em casa, escutando mais mensagens na internet. Ele fez nos envolver de novo com Ele. Querido, a questão é, e a hora que tudo voltar ao normal? A hora que eu sair do Egito? A hora que eu descer da arca? Será que eu vou sair, querido, de dentro da minha casa ou de dentro da arca, uma pessoa que vai dar mais valor a estar na igreja? Mais valor pelo privilégio de pregar essa palavra poderosa? Será que eu darei mais valor à minha família? Será que, querido, depois, preste atenção aqui por favor. Querido, quando tudo isso acabar, será que eu vou aprender a amar mais meus filhos, mais a minha esposa? Será que eu vou continuar orando lá no trabalho, porque agora todo mundo ora? Será que eu vou continuar me comprometendo e envolvendo na obra de Deus? Querido, eu não tenho, graças a Deus o Senhor tem me ensinado a vencer os momentos de crise, em silêncio, orando, crendo. Às vezes até o medo vem, mas você vence o medo, porque o amor verdadeiro de Deus lança fora todo medo. Querido, a minha maior preocupação é quando as vitórias vêm. Porque aí aparece aquele momento de largueza, de tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Agora eu já não preciso mais fazer tudo o que eu estava fazendo. Eu posso dar uma tranquilizada em tudo. Já não preciso orar tanto quanto eu orava, porque agora já está tudo bem. Não preciso jejuar tanto mais, não preciso ler mais tanto, não preciso me comprometer tanto, não preciso mais tanto ficar com a minha família. Eu não preciso mais fazer tudo aquilo que eu estava fazendo.
E foi aonde Noé e o povo de Deus lá no Egito errou. Noé, quando ele desce, querido, Deus estava escrevendo uma nova história com aquele homem. Ele se tornaria uma comunidade profética e apostólica sobre todas as nações. Mas quando ele acorda daquela embriaguez, ele olha para o seu filho, e ao invés de abençoar o seu filho, ele amaldiçoa o seu filho. E aquela história que Deus continuaria escrevendo com Noé, ele tem que parar, porque ele entendeu que a palavra profética era Noé. Noé representava a igreja, e ele teve que falar assim: Noé, você salvou a sua casa, mas agora eu não posso te fazer pai de uma geração. Ele pega o povo do Egito, querido, olha o povo do Egito. Deus abriu o mar para eles, Deus enviou as 10 pragas, Deus falou que eles fizessem a praga, suas casas foram salvas pelo sangue do cordeiro que foi imolado. Querido, eles passaram o mar vermelho, já começaram a trazer na memória o passado. Era melhor que tivéssemos ficado no Egito, era melhor que tivéssemos morrido lá, porque aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem carne. E as reclamações voltam. Querido, o corpo estava livre do Egito, mas a mente estava presa no Egito. Eles não ressignificaram que Deus estava dando para eles a oportunidade, o poder de escreverem uma nova história. Deus mudou até o calendário deles, Deus mudou o dia, Deus mudou os meses, Deus mudou tudo e falou: ei, meu povo, é momento de vocês escreverem uma nova história. O corpo estava livre, mas a mente continuou presa nas dores, a mente continuou presa nas vitórias antigas. E não adiantou Deus mandar vir o novo, não adiantou Deus fazer tudo aquilo, fazer todo aquele cenário eterno e profético, não adiantou. O povo queria voltar para trás. Eles queriam voltar, a mente deles estava presa no Egito. Deus estava abrindo um novo tempo, um novo lugar, novas oportunidades, mas eles não se adaptaram. Muitos vão voltar para dentro das igrejas, não vão se envolver, não vão se comprometer, não vão continuar fazendo. Vão voltar, vão assentar na igreja, não vão ganhar vidas, não cuidarão de suas famílias, não se tornarão sacerdotes em suas casas. Talvez não vão orar como oravam antes, não vão jejuar como jejuaram durante esse período. E suas vidas se tornarão secas e vazias como antes. Vão voltar para dentro das igrejas, vão continuar vivendo uma vida sem Cristo. Porque estar na igreja, querido, Deus tirou da gente a igreja, mas Ele não tirou de nós o Espírito Santo, Ele não tirou Jesus, Ele não tirou o sangue que ainda vale, Ele só nos tirou essas 4 paredes, que não fazem diferença nenhuma no meu relacionamento com Deus. Nenhuma, querido. Para mim, tanto faz os pilares, as paredes, o som, isso não interessa, querido, porque Ele está aqui, Ele deveria estar aí. Deus está nos dando uma oportunidade. A Páscoa significa libertação. Meu povo, eu dei alguns dias para vocês ficarem em casa, para vocês orarem, não é férias, é para vocês entenderem a movimentação do reino espiritual e se posicionarem. Noé se posicionou durante 100 anos, 11 meses, mas não soube se posicionar depois que venceu. Querido, e quando nós voltarmos para a igreja, será que nós vamos nos envolver com o evangelismo? Será que estaremos mais comprometidos com a igreja, com os nossos líderes, com nossos pais, em obedecê-los, com nossos cônjuges? Será que nós vamos, querido, nos adaptar no novo período, quando descermos da arca ou quando passarmos o Jordão? Mês de Abib. Deus está falando, a palavra em cananeu significa um mês de colher espigas grandes. Deus está falando, a seara está pronta, agora é hora da igreja colher. Mas será que a igreja vai saber se posicionar nesse novo ciclo? Deus ressignificou o dia para eles, o mês para eles, o tempo, os milagres. Querido, é de verdade. Nos últimos anos eu ouvi uma mensagem que dizia: porque os milagres, o pessoal está só atrás de milagres. Mas deixa eu te contar algo, querido, os milagres é um sinal de que Jesus chegou naquele lugar.
A gente começou a pregar uma mensagem que alisa a cabecinha de todo mundo, que está autocentrada nas dores de cada pessoa. As nossas canções, as nossas músicas são centradas nas emoções das pessoas. As pessoas gostam de estar nos nossos cultos coaching, palavras de autoajuda. A gente deixou de falar de pecado, a gente deixou de falar de céu, deixou de falar de inferno. A gente agora tem que ter uma palavra que engloba todo mundo, querido. Parece que hoje nós estamos melhores do que os apóstolos, que nós recebemos uma visão de Deus, um vinho novo tão violento quando tudo está acontecendo, que a gente não precisa mais fazer como eles faziam. A gente quer pregar um evangelho novo, um quadro novo, um cenário novo, e não precisa, querido. A palavra, ela é poderosa por si só. A palavra não precisa de ninguém, ela tem perna própria, ela anda. O Senhor guardou essa palavra desde o início até aqui. Ele tem poder para fazer isso, porque senão Ele não seria Deus. Agora nós como igreja precisamos, querido, aprender a nos posicionarmos pós-crise, pós-vitória. Querido, muitas pessoas, a gente acompanha durante muitos anos como pastor, muitas famílias, e às vezes uma família, Deus vem cá e restaura. Às vezes aconteceu um problema de traição, aí a mulher ou o homem ficou ali orando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aí Deus restaurou, voltou para o casamento. Oh, glória a Deus. Aí depois que voltou o cônjuge, aquele que estava ali orando, jejuando, continuou depois que Deus deu a vitória, tendo as mesmas atitudes de antes, que fez o marido sair de casa, que fez a esposa sair de casa, que fez os filhos ir para as drogas. Então não adiantou você jejuar, orar para que Deus restaurasse, libertasse. Depois você voltou a ter as mesmas atitudes. Aí sabe o que vai acontecer? O filho vai voltar para as drogas, o cônjuge vai voltar lá para outra ou para o outro. Porque você não ressignificou, você não soube se portar pós-vitória. O marido era sem educação, brigando, não escovava os dentes, não amava a esposa, não fazia carinho, mas aí a esposa ficou com outro homem. Eu vou orar porque Deus vai restaurar. Orou, Deus restaurou, trouxe a esposa, mas ele continuou, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, sem amar a esposa, sem ser carinhoso. Querida, que 6 meses ela vai sair de novo. Porque ele não soube posicionar-se depois que Deus deu a vitória. Foi o que aconteceu com Noé. Deus deu a vitória, ele não sabia o que fazer depois. Ontem eu me vi orando ao Senhor como Josafá. Eu me ajoelhei lá em casa e falei assim: Senhor, diante desse grande problema eu preciso confessar que eu não sei o que fazer. Estou aqui para confessar ao Senhor que eu não sei o que fazer quando tudo isso acabar. Mas eu quero dizer ao Senhor, assim como Josafá, que os meus olhos estão colocados em Ti. Como é para eu, de que maneira eu devo me mover depois disso, Deus, porque eu não sei como. E uma aflição muito grande no meu coração, e Deus, eu não sabia o que pregar hoje, o que falar hoje. O Senhor começou a me falar, começou a me mover o coração, falou: Wesley, a partir de agora eu vou começar a fazer isso. Eu falei: beleza. E tem uma palavra que o Senhor já me deu de ontem para hoje, para pregar quando tudo voltar ao normal. Então, querido, eu não sabia o que fazer, e Deus já começou a falar: faça assim, assim, assim. Então, querido, nós oramos para saber nos portar agora durante. Agora temos que orar para que o Senhor nos ensine como fazer depois. Quando você voltar lá para o comércio, onde você trabalha, a escola que você estuda, a igreja que você congrega, como será a sua reação? Como você vai se tornar? Como vai ser depois dessa quarentena? Querido, você está andando na rua e tem uma pessoa que amarrou um cordão assim com álcool gel na mão. Aí ela está andando de longe, você faz assim para ela já passa álcool gel na mão. Aí chega em casa, ela lava a mão, passa álcool em gel, bebe o álcool em gel. Querido, a hora que parar essa crise, você vai ver que o cara soa o nariz ali, faz assim daqui. Ele vai pegar no lixo e vai lá comer. Querido, a higiene. Parece que nós ficamos higiênicos agora. Mas e depois? Será que nós vamos continuar assim? Eu falo: não, agora o vírus a gente já conseguiu a vacina. Será que nós vamos voltar a ser porcão de novo? Você entende? Você está entendendo, querido?
Eu era meio assim, era meio turrão com meu pai, com a minha mãe, com a minha liderança. Aí depois fica bonzinho 6 meses, depois 1 ano, o cara esqueceu de tudo que Deus fez. A ressignificação de tudo aquilo, de novo tempo, um novo ciclo de Deus. Deus está marcando um novo ciclo para a igreja. Sabe, querido, há uns anos atrás, eu me endividei muito. Comecei a ganhar bem. Peguei um cartão que tinha um limite legal, meu nome estava legal, comprei um negócio, comprei outro, estava pagando. De repente, meu carro fundiu o motor, R$ 5.000, aquilo ali me arrebentou. Fiquei pagando muito tempo, aí atrasei um monte de conta, o nome foi para o SPC, até a Oi eu atrasei. Depois eu consegui, comecei a renegociar, falei, vou pagar isso, paguei tudo. Fiquei quase 1 ano, louco. Tinha cheque, tinha cartão, tinha não sei o quê. Aí a hora que eu consegui, falei, cara, eu sentei, falei com a minha esposa, falou, a partir de hoje a gente vai tentar fazer assim. Não quero mais cheque, não quero mais isso, vai ser assim. Aquela crise me ensinou alguma coisa. Agora, querido, muitos de nós passamos por crise, mas a crise não ensina nada pra gente. Depois que a gente vê que quitou tudo, a gente volta a fazer o quíntuplo de dívida que a gente tinha depois. Esse é um tempo, querido, que Deus vai levantar pequenos. Deus vai levantar você na sua igreja. Deus vai levantar você no seu trabalho. Deus vai levantar você na sua escola. Não tem a ver só com subir ao monte, tem a ver com permanecer no monte. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Tem a ver com subir e permanecer. Nós estamos diante da mesa da ceia. Ela marca o início de um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento. Tem gente que toma a Santa Ceia, querido, igual um lanche. Esses dias, domingo passado, nós fizemos uma ceia lá em casa com a família, todo mundo jejuou. Minha filha, coloquei os pequenininhos, todo mundo, vamos jejuar. Fizemos uma ceia, acordamos de manhã no domingo, fizemos uma ceia, e ela ficava assim, pai, né? Esses dias, querido, minha filha me chamou para jejuar. Falei, quantos dias, filha? Ela falou assim, não sei. O dia que ela falou, acabou, nós acabamos o jejum. Ó, minha menina de 5 anos, 6 anos, me chamou para jejuar. Falei, vamos, filha, estou com você. Sabe? Aí o jejum era até segunda, chegou segunda, não, pai, vamos fazer mais 2 dias. Vamos fazer mais um. Então, querido, como vamos nos posicionar depois? Como nós seremos? E que isso fique, querido, como um ponto de interrogação no seu coração. Será que eu vou ser um pai melhor, um marido melhor? Como é que eu vou ser? Como é que vai ser isso? Eu vou ser um líder melhor na igreja? Eu vou ser uma ovelha melhor? Como é que vai ser isso? Eu vou fazer como Noé. Assim que eu venci, eu vou lá e me embriago com a videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. A gente vai lá e se embriaga e se enlouquece. Fala de falta de entendimento. A igreja não pode perder o entendimento. Eu quero encerrar dizendo que esses dias para trás nós ensinamos na escola. O judeu, ele nunca toma a Santa Ceia. Jesus também não tomava a Santa Ceia, bebendo só o vinho e depois comendo pão. Você que está na internet aí, está ouvindo isso. O judeu, querido, ele pegava o pão, repartia o pão, molhava no vinho e ele mastigava o pão com o vinho. Porque a gente não pode fazer como Noé, querido, só ficar embriagado com o vinho. Agora é a presença e vamos mandar fogo em tudo. Não. A embriaguez tem que vir junto com o vinho, para que haja entendimento. Vamos chapar tudo. Não é chapar tudo não, meu irmão. Chapação tem limite. O pão controla isso. Legal, né? O pão controla isso. Pastor, isso é bíblico. Estou encerrando aqui, você que está aí na internet ouvindo, você que está aqui, eu vou ler com você. A gente fala que é uma teoria, né? Não é uma teoria, né? Aleluia. Provérbios 9:2, 9:1.
A sabedoria edificou sua casa. Jesus é a sabedoria. Lavrou suas 7 colunas, sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou sua mesa, deu ordem às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde e comei do meu pão, bebei do meu vinho que eu misturei. O vinho é misturado com o pão. A igreja, ela vai provar tudo que o vinho pode dar, mas com o pão. A igreja precisa se voltar à palavra. Por isso que Jesus disse quando Judas colocou a mão no prato: aquele que mete comigo a mão no prato. Deixa eu te contar uma coisa. Judas, o anfitrião, é ele que parte o pão e sai entregando para os outros que estão. Igual a gente faz na ceia. O pastor ou o presbítero, ele pega a Santa Ceia, é ele que serve. Ele é o anfitrião daquele lugar, ele vem servindo, assim como Jesus. Só que Judas, em vez de esperar Jesus ir lá molhar o pão, ele mesmo pegou o pedaço dele do pão, já foi comendo e bebendo o vinho. Jesus falou: aquele que está fazendo de maneira errada, esse vai me trair. Então, como igreja, queridos, não vamos trair Jesus, por favor. Não vamos trair Jesus. Quando tudo isso terminar, fala: Senhor, eu sei tudo o que aconteceu, e agora eu preciso que o Senhor me mostre como me posicionar em casa, financeiramente, politicamente, ministerialmente, no meu trabalho, profissionalmente. O que eu tenho que fazer daqui para frente, para que eu não pegue esse vinho e coloque em odres velhos e jogue fora.